E aí, pessoal, tudo bem com as portas da casa de vocês? Calma, calma, é só brincadeira. Olá, caro telespect. Pra você que caiu de paraquedas no meu canal e não me conhece, eu sou o Carlos Renan. Parecia. E pra você que já estava aqui e já me conhece, eu também sou o Carlos Renan. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do Sexta Dimensão. Então, vocês já ouviram falar em política de boa vizinhança aqui no YouTube? Pra mim, no que diz respeito à comunidade nerd, essa política só se aplica a collabs e de resto é mera lenda. Pra quem tá mais inserido na comunidade de comentário do que na comunidade nerd propriamente dita, isso pode ser chocante, mas vale se atentar aqui que a comunidade nerd foi uma das pioneiras do YouTube. Já a de comentários é algo bem mais recente, menor e próxima tanto pelo fato do tamanho em si, quanto por não haver tanta divergência de opinião entre a maioria dos canais maiores. Mas o que eu quero falar aqui é sobre como a gente pode observar essa política de boa vizinhança ou a completa inexistência dela na treta entre o Omelete versus Ei Nerd. Só para dar o contexto aqui da situação, o que se sucedeu foi o seguinte. Há uma semana atrás, como grande parte dos tiozões que fica por aí boiando no Twitter, o Peter Jordan do Ei Nerd comentou a publicação do G1 que noticiava um assalto filmado onde os arrombadores davam carinho pro cachorro da casa que estava sendo roubada. Nada mais lógico que concluir que os ladrões só procederam assim porque não queriam chamar ainda mais atenção, fosse matando o cachorro ou o ignorando, e preferiram amansar o animal para conseguir concluir o roubo. Eis que, do absoluto nada, um dos apresentadores do Omelete retuita o que o Peter falou e comenta: sommelier de ladrão. E o grande problema nisso tudo não está nem no real comentário do Peter e nem no comentário nonsense do Lodi, que, para quem não sabe, é o apresentador do Omelete em questão, mas sim em como as coisas foram expostas, a quem foram expostas e como que as pessoas distorceram e deram início a uma enxurrada de comentários de ódio gratuito ao Peter. Uma vez que o comentário do Load só tomou essa proporção porque o que não faltou foi hater para propagar o comentário editado do Nerd ou imputar injúrias gratuitamente. A princípio, o Peter não se manifestou de imediato, mas como ele é simplesmente o maior canal nerd da América Latina, nem precisou porque os fãs dele trataram de questionar o Lodi sobre aquilo e pôr em xeque o profissionalismo dele. Porque, obviamente, é um tanto difícil de desvencilhar esse tipo de comentário feito a um colega de profissão e sequer cogitar se aquilo não teve a mínima intenção de queimar a imagem da concorrência. E para justificar o seu comentário, o que o Lloyd disse foi praticamente o seguinte, que aquele era o Twitter dele, lá ele fazia o que bem entendesse mesmo, e que se a galera quisesse carinho, ficasse no Facebook, rodeado pelo apoio e pela compreensão de parentes. Abrindo aspas aqui, eu acho que ele não viu o Facebook em época de eleição, né? E só mais um adendo aqui, vocês perceberam que a maioria da galera que reclama que o Twitter é uma rede social extremamente tóxica é a mesma que se empenha para poluir o site com ódio gratuito? Esse comentário do apresentador só piorou ainda mais a situação porque não bastasse estar sendo criticado em massa por haters e pessoas em geral que só tinham tido acesso aos prints falsos e modificados onde o Peter dizia que se fosse ele teria chutado o cachorro, o que o dito apresentador fez foi inflamar a situação, dando base para a bolha dele achar que aquilo era de fato o que o Peter tinha falado. Bolha que, aliás, é repleta de uma galera que já tinha um pé atrás com o Peter por motivo X e não foram atrás de confirmar a veracidade do que estava sendo dito sobre ele. Depois disso, o Peter fez um vídeo explicando um pouco o lado dele, alguns colegas manifestaram apoio e outros criadores de conteúdo, como o Mundo Geek, que aliás eu curto muito e admiro bastante, e criadores de conteúdo menores, questionaram sobre a política de boa vizinhança nerd no YouTube. Guarda isso e corta para Carol Moreira se manifestando um pouco mais tarde, quando o assunto já estava mais morno. Para quem não sabe e não conhece a Carol, é uma das pioneiras de conteúdo
sobre Game of Thrones aqui no Brasil, junto com a Mikan. Quando a Carol se manifestou no Twitter a respeito de ser questionada sobre a cobrança de empatia por parte dela, eu compreendi de imediato o ponto de vista dela. O que ela disse foi exatamente o seguinte: Ei Nerd faz boa vizinhança. Queria lembrar que ele postou um vídeo analisando minha entrevista com o Vin Diesel, falando que era vitimismo meu, eu era inexperiente, foi inofensivo e eu deveria ter me sentido desconfortável, mas disse que se fosse a esposa, teria batido nele. E eu entendi também que isso pode ter influenciado algumas pessoas na maneira como elas aderiram e se posicionaram na treta. E pra quem não sabe e ainda desconhece a Carol foi uma das colaboradoras do Omelete TV lá no início e aparentemente mantém uma boa relação com a maioria dos colegas e tem um trabalho reconhecido pela maior parte dos criadores mais velhos da comunidade nerd, embora o canal dela não seja tão grande se comparada ao Nerd. Por volta de 2016, eu não conhecia ainda o canal do Peter, mas já acompanhava a Carol. No entanto, eu não fazia ideia desse vídeo que ele fez sobre o caso, comentando sobre a situação da Carol de maneira debochada e desnecessária com a Andressa. E por mais que eu goste do Peter como pessoa e como criador de conteúdo, não tem como eu dizer que, cara, que mancada. E por aí você tira os indícios de afinidade e só mau fato da comunidade nerd em geral já terem um ranço pré-estabelecido de algumas atitudes do Peter no passado e o posicionamento político dele pra ver no que dá e voilá, nasceu um cancelamento. O Peter se manifestou depois disso pedindo desculpas a Carol, reconhecendo a infelicidade dos comentários ditos por ele e tirando também o vídeo do canal. É completamente compreensível que a Carol tenha os motivos dela para sequer responder ou desculpar o Peter, mas temos que convir que foi uma atitude nobre reconhecer o erro da parte dele e até atípica para os dias de hoje. Muita gente da própria fanbase dele criticou ele por ter, abre aspas, dado o braço a torcer, mas na minha humilde opinião, o Peter fez isso porque sabia que era o certo a se fazer, era o que importava para ele no momento e foi o que talvez deixou ele bem com a própria consciência no fim das contas. Me parece meio genuíno porque no final quem tem 10 milhões de inscritos é cancelado e ganha mais 1 milhão de brindes, não deve ter medo do cancelamento, né? Mas me posicionando a respeito de tudo, o que eu tenho a dizer é que, em geral, quando a gente defende alguma coisa com base nos nossos princípios e, sobretudo, quando a gente quer se posicionar para criticar alguém ou algo, nós temos que fazer o certo pelo certo. Ou seja, ser correto acima de tudo ou o mais coerente possível com os nossos princípios, né? Eu posso não gostar dos posicionamentos de fulano ou ciclano, mas se eu vou criticar ele publicamente, é bom que eu faça isso com alguma base ou sem apelar para provas falsas e a incitação de ódio por ódio. Não é porque eu desgosto do Felipe Neto ou de qualquer outro criador de conteúdo que eu vou me utilizar de print fake ou na massa de manobra que acredita no print fake pra atacar ele. Pra quem quiser pagar pra ver e fizer isso, eu só aconselho tomar muito cuidado com o teto de vidro depois. E a conclusão que eu chego nisso tudo, pra responder a questão com um tom de pergunta que eu deixei no ar no começo, é que não é porque de fato produzimos conteúdos de um mesmo nicho que pertencemos à mesma comunidade. Eu achei que isso já estava mais que claro já há um tempo. A verdade é que grande parte dos criadores de conteúdo do nosso nicho não só vivem em bolhas e a real é que grande parte da galera não faz conta de se aproximar ou estabelecer qualquer relação amistosa sem interesse comercial ou profissional. E na realidade eu acho isso perfeitamente normal, claro que contanto que role respeito de ambas as partes. Na minha turma de engenharia, nem todo mundo se fala quando não há necessidade. No meu estágio, nem todo mundo prolongava o contato além do estritamente necessário. E é assim com tudo e bem antes mesmo da comunidade surgir. Mas eu acho sim que uma hora ou outra, você, canal pequeno ou que ainda não teve a oportunidade de entrar em contato com os gigantes da plataforma, vai acabar achando alguém com a mínima afinidade com você. Bom pessoal, o vídeo tá meio longo, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todos vocês pela audiência. Me acompanhe nas redes sociais no @carlosrenanfero_ e até a próxima. Fiquem com todo mundo.